pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália e hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas de Química, dando início à nossa aula de número 9, que diz respeito ao estudo das interações intermoleculares. Espero que vocês gostem e vamos começar. Bom, para começar a nossa aula, a gente precisa entender o que são essas interações intermoleculares e quais são as interações intermoleculares que nós vamos estudar na aula de hoje. Para início de conversa, a gente pode entender que as interações intermoleculares elas vão ser ligações, também chamadas forças de atração, entre as moléculas. Ou seja, elas são as forças de atração que vão manter unidas as moléculas quando essas moléculas estão nos estados sólido e líquido. Hoje nós vamos estudar 4 interações intermoleculares, que são as interações de polo-dipolo, a ligação de hidrogênio, as interações de Van der Waals, também chamadas de polo induzido, e as interações íon-dipolo. Bom, pessoal, e antes da gente passar, de fato, para o estudo dessas interações intermoleculares, a gente precisa revisar alguns conceitos anteriores. Então, o primeiro deles é entender que os compostos moleculares, quando eles estiverem em temperatura ambiente, eles vão poder ser encontrados nos 3 estados físicos da matéria, que são o estado sólido, líquido e o gasoso. E que, além disso, as interações intermoleculares, elas possuem diferentes intensidades. E essa diferença de intensidade, ela vai acontecer porque entre os 3 estados físicos da matéria, que é o gasoso, o líquido e o sólido, existe uma diferença no grau de organização das moléculas e no grau de atração entre essas moléculas quando elas estão em cada um desses 3 estados. Então, aqui, a partir desse desenho, dessa setinha, o que a gente pode entender? A gente pode entender que ali do estado gasoso para o estado sólido, há um crescimento tanto do grau de organização, tanto do grau de atração entre essas moléculas. Então, o que a gente entende disso? Que no estado gasoso, as moléculas elas estão menos organizadas e a atração entre essas moléculas é menor. Já quando a gente está aqui no estado sólido, no final da nossa setinha, o grau de organização e de atração entre essas moléculas é muito maior, enquanto que no líquido ele fica aqui no meio termo. Então aqui a gente tem uma ordem crescente de grau de organização e de grau de atração entre essas moléculas, que começa aqui no gasoso, sendo menor, passando pelo líquido e por fim no sólido, onde esse grau é maior. Bom, pessoal, a primeira interação intermolecular que a gente vai ver é a interação de polo-dipolo, também chamada de interação de polo permanente e dipolo permanente. Ela é a força de atração que acontece entre dipolos de moléculas polares, ou seja, daquelas moléculas que são formadas por átomos de elementos químicos que possuem diferença de eletronegatividade. Uma vez que essa diferença de eletronegatividade vai gerar na molécula o que nós conhecemos como momento dipolar, trazendo um polo positivo e um polo negativo para essa molécula. Então, para a gente entender como acontece essa interação, né? Esse tipo de interação ela vai acontecer quando a extremidade negativa, ou seja, o polo negativo de uma molécula, atrai o polo positivo de uma outra molécula que está próxima. Já essa segunda molécula, por sua vez, vai interagir com a extremidade negativa de uma outra molécula que também esteja próxima, e assim por diante. E isso vai fazer com que todas essas moléculas, a partir dos seus dipolos positivos e negativos, interajam entre si, acontecendo essa força de atração, que é a interação de polo-dipolo entre as moléculas. A gente pode observar um exemplo disso aqui nesse desenho. O exemplo que tem aqui é do HCl, de uma molécula de HCl. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma primeira molécula de HCl com um dipolo positivo e um dipolo negativo. E aqui a gente tem próxima uma segunda molécula de HCl com o seu dipolo positivo e o seu dipolo negativo. O que vai acontecer aqui é que esse dipolo negativo da primeira molécula do HCl vai interagir com o dipolo positivo dessa segunda molécula de HCl. O que poderia acontecer aqui é se nós tivéssemos mais uma molécula aqui, com polo positivo aqui, e um negativo aqui. E aí esse polo negativo interagiria com esse polo positivo aqui, e assim por diante, formando as interações de polo-dipolo nesse conjunto de moléculas
de HCl. Bom, pessoal, o segundo tipo de interação intermolecular que a gente vai estudar é a ligação de hidrogênio, que numa denominação antiga era chamada ponte de hidrogênio também. Então, a ligação de hidrogênio, ela é um tipo de ligação que vai acontecer na interação entre átomos de hidrogênio com moléculas polares que contêm átomos dos elementos químicos flúor, oxigênio ou nitrogênio. Ou seja, é a interação entre o hidrogênio e moléculas contendo flúor, oxigênio ou nitrogênio, né? E como isso acontece? A gente parte do princípio de que os átomos dos elementos flúor, nitrogênio e oxigênio são átomos muito pequenos e também muito eletronegativos. O que vai acontecer, então, né, como eles são muito eletronegativos, quando esses átomos eles se ligam aos átomos de hidrogênio, vai acontecer uma polarização muito grande dessa ligação. E a partir dessa polarização muito grande que acontece na ligação, se forma nesse átomo de hidrogênio, participante da ligação, um polo positivo muito intenso. E aí, por sua vez, esse polo positivo que é muito intenso, faz com que o átomo de hidrogênio ele possa interagir com um par de elétrons de outras moléculas vizinhas, que é o que a gente pode observar, por exemplo, no HF, no NH3, que é a amônia, e também no H2O, que é a água, na molécula de H2O. E é justamente isso que acontece, mostrado aqui ó, no nosso desenho. A gente tem um átomo de hidrogênio ligado ao flúor, que é um desses átomos de elementos que são muito pequenos e muito eletronegativos. Então, quando eles se ligam, acontece a polarização dessa ligação, que faz com que o hidrogênio interaja com as moléculas vizinhas, formando assim as ligações de hidrogênio. O terceiro tipo de interação intermolecular que a gente vai estudar são as chamadas forças de Van der Waals, ou também chamadas interações de polo instantâneo e de polo induzido. E a gente logo vai entender também por que elas são chamadas assim. Então, para iniciar, as forças de Van der Waals, elas são as forças que vão manter unidas moléculas apolares, né? E elas mantêm essas moléculas apolares unidas a partir do surgimento de dipolos induzidos nessas moléculas. Como isso acontece? Né? A gente parte do princípio de que moléculas apolares elas vão possuir uma nuvem eletrônica ao seu redor, né? E essa nuvem eletrônica ela está em constante movimento ao redor dessa molécula. Então, quando essa nuvem, né, eletrônica ela se desloca rapidamente, ela vai gerar nessa molécula um dipolo instantâneo, ou seja, a aparição de um polo positivo e um polo negativo instantaneamente nessa molécula. Esse surgimento desses dipolos, como eu falei, eles acontecem por causa desse deslocamento da nuvem eletrônica na molécula. Ou seja, quando esse dipolo ele aparece instantaneamente na molécula, ele é chamado de dipolo instantâneo, né? E aí o que vai acontecer é que a extremidade positiva desse dipolo na molécula vai atrair os elétrons de uma molécula vizinha. E aí, o que acontece? Quando esse dipolo positivo atrai os elétrons de uma molécula vizinha, é que esse dipolo positivo ele gera, ou seja, ele induz nessa molécula vizinha um dipolo, que é chamado de dipolo induzido. Então, o que acontece, resumidamente, é o deslocamento da nuvem eletrônica em moléculas apolares. Ela cria um dipolo instantâneo nessa primeira molécula, e aí a extremidade positiva desse dipolo instantâneo criado nessa primeira molécula vai atrair elétrons de uma molécula vizinha, criando um dipolo induzido nessa molécula vizinha. Então, por isso, esse tipo de interação intermolecular é também chamado de interação de polo instantâneo de polo induzido. E a gente pode observar figurativamente como isso acontece aqui no nosso desenho desse lado da tela. Ó. A gente tem uma molécula, aqui ao redor, ó, circular. Esse círculo amarelo aqui é o dipolo, a nuvem eletrônica, né, dessa molécula, que vai atrair os elétrons dessa molécula vizinha para ela. E aí vai criar nessa segunda molécula esse dipolo induzido que vai fazer com que essas duas moléculas se mantenham unidas através das forças de Van der Waals. A nossa quarta e última interação a ser estudada é a interação chamada íon-dipolo. Ela, como o nome nos diz, é uma interação que vai ocorrer entre um íon, que é formado a partir da perda ou ganho de elétrons, e um dipolo. E essa interação, o íon-dipolo, ela é a interação mais forte dentre todas as interações intermoleculares que nós estudamos.
Essas interações, elas vão depender principalmente de 3 fatores, que são a distância entre esse íon e esse dipolo, que nos diz que quanto menor for essa distância, mais forte vai ser essa atração. O segundo, que vai ser a carga do íon, ou seja, quanto maior for a carga desse íon, mais forte vai ser essa interação íon-dipolo. E, por fim, a magnitude do dipolo. Quanto maior for a magnitude do dipolo, ou seja, quanto mais forte for esse dipolo formado, mais forte também vai ser essa interação íon-dipolo. E aqui nós encerramos as 4 interações que nos propusemos a estudar nessa aula e vamos ver alguns desdobramentos em seguida dessas interações. Bom, pessoal, o que nós vamos ver agora, alguns modos com que as interações intermoleculares elas podem influenciar em propriedades físicas de substâncias químicas, certo? E a primeira dessas propriedades em que essas interações elas têm algum tipo de influência é a temperatura de ebulição, né? E essa temperatura de ebulição ela vai ser influenciada por 2 fatores principais. É o tipo de interação intermolecular que acontece nas moléculas que estão ali na substância e também pelo tamanho dessas moléculas. Se a gente parte inicialmente do princípio de que as moléculas elas possuem somente um tipo de interação, todas as moléculas elas possuem o mesmo tipo de interação, né? A temperatura de ebulição ela vai ser maior conforme o tamanho das moléculas também for maior. Mas no caso, se nós tivermos nessas substâncias interações intermoleculares de tipos diferentes, quanto mais intensa for essa interação, maior vai ser a temperatura de ebulição. Ou seja, se nós comparamos 2 substâncias diferentes, aquela que possuir uma interação intermolecular entre as suas moléculas mais intensa, ela vai ter também uma temperatura de ebulição maior. Então, para a gente poder fazer essa comparação, a gente precisa entender o grau de intensidade dessas interações intermoleculares, que aparecem para a gente aqui, ó. A gente tem aqui as interações intermoleculares que nós estudamos em ordem crescente de intensidade. Então, a gente tem que a interação intermolecular mais fraca, né, a menos intensa, ela vai ser a dipolo induzido, também chamada de dipolo instantâneo, dipolo induzido ou força de Van der Waals, né? A segunda interação menos intensa vai ser a interação dipolo-dipolo, ou também chamada de polo permanente, e que vai ser seguida de uma interação um pouco mais intensa, que é a ligação de hidrogênio. E por fim, a interação intermolecular mais intensa que nós estudamos, que é a interação íon-dipolo. Então, essa aqui é a nossa ordem crescente de intensidade das interações intermoleculares que nós estudamos. Começa na dipolo induzido, passa para dipolo-dipolo, por fim temos a ligação de hidrogênio e a interação íon-dipolo, que é a mais intensa dentre todas. A segunda propriedade das substâncias que é influenciada pelas interações intermoleculares é a solubilidade. E aí, o que a gente tem? A gente tem que as forças de atração entre as moléculas que compõem substâncias sólidas ou substâncias líquidas, elas vão ser responsáveis pela dissolução, pelo processo de dissolução. E por isso elas vão influenciar diretamente no processo de dissolução das substâncias e, consequentemente, no grau de solubilidade dessas substâncias. E, de modo geral, nós vamos ter 2 questões principais, né? A partir de toda a influência que as interações intermoleculares geram no processo de dissolução das substâncias, a gente vai ter como consequência que substâncias polares, ou seja, que possuem polo positivo e negativo, né, onde suas moléculas possuem polo positivo e negativo, elas tendem a dissolver substâncias polares, né? E, por sua vez, substâncias apolares, que não possuem momento dipolar, elas tendem a dissolver substâncias apolares. De modo geral, a gente poderia dizer que semelhantes dissolvem semelhantes, mas não é correto a gente usar essa terminação. O correto é nós dizermos que substâncias polares dissolvem substâncias polares e substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de número 9, foi a nossa aula sobre interações intermoleculares. Nela, nós estudamos 4 tipos de interações intermoleculares, que foram
a interação de polo, a ligação de hidrogênio, as forças de Van der Waals e as interações íon-dipolo. E também estudamos duas consequências, duas influências das forças intermoleculares em propriedades de substâncias, formadas tanto por moléculas polares quanto por moléculas apolares. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem nos procurar. E até a próxima!